Então, a tomografia, ela é uma máquina que usa como seu princípio de formação de imagem o raio-x, tá? Formação de imagem, tá? Igualmente como qualquer aparelho de raio-x, mamógrafo, raio-x normal, né? Regeneração de raio-x, diferente de uma ressonância magnética, porque apesar do aparelho ele é muito parecido, ele é muito similar à sua condição física com uma ressonância magnética. Ele só não é igual por conta que sua imagem, sua produção de imagem através de radiação, enquanto a ressonância magnética é através do magnetismo, né? Das ondas eletromagnéticas ali, tá? O aparelho de tomografia ele surgiu ali por volta ali da década de 70, 72 até 79, por uma circunstância ali, por acaso, tá? A princípio, quando o físico ali ele tinha intenção de produzir uma máquina para poder gerar informação do cérebro do indivíduo, ele não tinha intenção nenhuma de fazer isso para fins médicos, tá? Esse físico, ele é um físico matemático também, ele trabalhava na EMI. EMI é aquela mesma produtora das músicas dos Beatles, por isso tem essa referência dessa empresa EMI, que é uma gravadora de discos dos Beatles. Ele trabalhava, né, na condição ali de produção de vídeos, o que foi, era um físico formado. E ele tinha uma ligação também com a polícia inglesa, Scotland Yard. Tá? Ele tinha essa ligação e ele era muito fascinado com essa condição criminal. Ele sempre teve a ideia, ou pensava em algo, se eu conseguir estudar a mente de um criminoso, né, se eu conseguir desvendar o que um criminoso está pensando, eu consigo saber se ele é culpado ou não. E como ele era muito fascinado com a radiação, o que ele pensou? Se eu emitir um feixe de radiação no cérebro de uma pessoa e conseguir captar esse feixe do outro lado, será que esse feixe de raio-x vai ter informações do pensamento dessa pessoa? Pode ver como é que a mente do cara era muito fora do comum. Então a ideia dele era essa. Então ele produziu uma máquina de modo que o feixe de radiação atravessava o crânio da pessoa e ele captava aquele feixe e transformava para o computador aquela informação. Tá? Ele conseguiu o que ele queria? Lógico que não. Né? É humanamente impensável se adivinhar a mente de uma pessoa. Ainda mais criando um mecanismo de uma radiação que você captar do outro lado. Aí depois o neurologista viu aquele feito, ele entendeu que isso ali tinha um propósito, talvez maior do que ele estava pensando, um propósito diagnóstico. Então ele conseguiu gerar uma imagem do cérebro através dos feixes que ele captava do outro lado. Então ele juntou juntamente com esse neurocirurgião e eles reformularam essa máquina já com a ideia de começar a gerar imagens do cérebro do indivíduo, tá? Para fins diagnósticos. Aí foi quando ele ganhou o prêmio Nobel de Física, lá na década de 70. Tá? Então a máquina ela surgiu para esse propósito. Era, na verdade, apenas uma máquina que fazia imagem do crânio, aquelas primeiras lá. Depois eles viram que isso ali tinha uma finalidade diagnóstica muito interessante. Né? A primeira imagem produzida foi de uma mulher com um tumor cerebral, uma imagem bem borrada, né? Não tinha esses detalhes como os temos hoje. E depois foi surgindo outras máquinas, né? Consideradas outras gerações. Né? Primeira geração, segunda, terceira, quarta, quinta, que essa aqui é considerada a quinta geração, uma máquina multi-slides. Né? Multi-slides significa que tem vários detectores, vários micros fontes de raio-x que vai emitir radiação e vários outros micros receptores que vão receber aquela informação. Tá? Então, as gerações tem desde a máquina que fazia uma imagem por corte, fazia um corte, movimentava um pouquinho, fazia um corte, movimentava um pouquinho, fazia um corte, desde a máquina que
começou a fazer exames no corpo todo, tá? E essa aqui já é a máquina helicoidal. Ela não faz o corte pipara, ela sempre faz os cortes simultaneamente ali, ó, de forma espiral, até que se termina toda a carregamento do volume. Então, uma máquina que tem a geração helicoidal, esse corte contínuo, tá? Muito mais, porque ela tem vários detectores ao longo do tubo, tá? De modo que facilita a produção de informação e através dessa mecanismo a gente consegue gerar volume 3D. Se não tivesse, não conseguiríamos gerar volumes 3D, apenas volumes em planos, né, como o plano axial, coronal, cervical. Né? E algo que diferencia hoje uma máquina da outra são os canais. Né? Uma máquina dessa ela tem 16 canais, tem máquina de 32 canais, 64 canais, 128 canais, 56 canais. Né? São múltiplos, né, a partir de 4, outros 16, assim por diante. Tá? Então essa máquina tem 16 canais, são as quantidades de detectores que tem ao longo do tubo dela, do vento. Tá? Quanto maior canais, mais precisa e mais rápida ela é para poder fazer um determinado exame. Tá? Então a função de uma máquina ter mais canais é melhorar a qualidade. Tá? A partir do momento que uma máquina dessa, eu faço um exame de tórax, uma varredura de 8 segundos, com 16 canais, uma máquina de 32 vai gastar menos segundo, 64, 56, menos ainda. Qual que é a vantagem nisso? Eu vou ter uma qualidade melhor da imagem, uma vez que não tem chance daquele paciente vir a tremer, tá? E eu tenho otimização de dose, eu tenho menor dose inserida naquele ambiente, tá? Então é um ganho muito interessante, qualidade e dose resumido, tá? Então essa é uma máquina que tem 16 canais, tá? Da marca Canon, depois nós temos GE, Siemens, Philips, algumas marcas que produzem tomógrafo para o mercado mundial, tá? São máquinas que geralmente são produzidas em alguns países como o leste europeu, Japão, Coreia, tá? A GE, que é uma das concorrentes da Canon, ela consegue produzir no Brasil por conta disso, o software é todo em português, tá? E as demais máquinas de software são todo em inglês, tá? Nada que priva o trabalho não, né? As ferramentas são bem didáticas, tá? Então o ventre, né, que é essa estrutura física aqui, ela vai ter esse orifício, né? De modo que o paciente venha deitar sobre essa mesa, tá? E essa mesa vai direcionar o paciente para dentro do tubo, para dentro do ventre, tá? A posição que o paciente fica deitado vai depender do exame que vai ser realizado, ok? Tá? Se eu tenho um exame na qual minha área de interesse está próximo do tórax para cima, eu vou direcionar a cabeça para dentro do tubo, apoiada nesse suporte, ok? Se eu tenho um exame na qual minha estrutura de interesse é do tórax para baixo, né, o abdômen, por exemplo, ou pélvico, eu vou utilizar outro suporte, tá? É um suporte chamado extensor na mesa, de modo que os pés do paciente ficam direcionados para dentro do tubo. Tá? Existem outros componentes de suporte, né? Não que sejam obrigatórios, mas pode auxiliar no cotidiano dentro da tomografia, como suporte de cabeça para poder apoiar o braço do paciente, uma vez que ele tem que elevar o braço acima da cabeça. Existe suporte, né, para ter guardado ali, suporte que fosse um puff para poder colocar a perna do paciente, para gerar mais conforto na hora de ficar deitado, né? Se não quiser usar esse suporte, eu posso usar perfeitamente o travesseiro. Então isso vai dar dinâmica de cada dia, de cada local, ok? Os comandos dessa máquina aqui, elas são simultâneos, né? Os comandos são bilaterais, de modo que em qualquer posição que o operador ele consegue trabalhar, tá? Isso é regra geral para qualquer máquina. Tá? A princípio, quais são as funções aqui de qualquer comando, qualquer máquina? Subir a mesa e
introduzir a mesa para dentro do tubo. Recuar a mesa e descer a mesa. É simples assim. Então, os comandos você vai ter aqui. Existem outras informações que é muito importante na hora da realização, que é o laser de marcação. Tá? No raio-x a gente escuta falar muito de raio central. Tá? Só que não é raio central que a gente fala de laser de marcação. Então, essa laser de marcação, ela vai ser uma informação útil para me determinar onde eu quero que inicie meu exame. Tá? Vai existir máquinas que têm 2 lasers de marcação, ou máquinas que têm apenas um laser de marcação. Tá? E esses lasers de marcação, a gente tem uma informação horizontal, certo? Vertical e o isocentro. Então, de modo que eu deixo o paciente, a minha estrutura que eu quero estudar, justamente no meio dela. Tá? E o laser que eu considero a primeira linha ou a segunda linha, dependendo da máquina, é onde vai iniciar o exame. Tá? Então, um exemplo, se eu vou fazer uma TC de crânio, né, para vamos pegar melhor. Se eu tenho um paciente deitado aqui, né, cabeça apoiada, os braços elevados para cima, e aqui eu tenho a região da caixa torácica, e eu quero fazer um estudo de TC de tórax, eu simplesmente vou direcionar o paciente para dentro do tubo, de modo que minha linha de marcação, meu laser de marcação, esteja na fossa external. Então, para cada exame, eu vou criar pontos anatômicos para eu poder direcionar meu laser de marcação. Vou fazer uma TC de crânio, qual que é meu ponto, minha linha de referência, meu ponto anatômico de referência? O queixo. Eu vou fazer um tórax, fossa external. Vou fazer um abdômen, processo tifoide. Vou fazer uma bacia acima da crista ilíaca. Aí assim por diante. Né? Cada protocolo de exame vai exigir um posicionamento adequado ali dentro. Tá? Passivo, dependendo da proposta do exame, eu alterar. Tá? Isso são protocolos pré-definidos, mas que é passivo de eu alterar conforme a minha dinâmica. Né? Então quer dizer que se eu posiciono o paciente com a cabeça para lá para fazer o tórax, ele tem que ficar exclusivamente desse lado? Não. Se por algum motivo eu precisar de fazer um exame na qual o paciente esteja deitado ao contrário, eu consigo fazer perfeitamente e mudar meu protocolo lá dentro do software. Tá? Então existe um protocolo já pré-definido que é passivo de alterar conforme minha dinâmica, conforme eu julgar que é necessário naquele dado momento. Tá? Mas de regra geral, né, se altere-se isso pouco, é uma vez que é bem padronizado. Tá? Mas pode acontecer situações adversas que podem forçar eu mudar um pouco minha conduta diária ali. Mas isso é de momento a momento, de condição para condição. Tá? Mas isso é só para fomentar que é passivo de alterar. Tá? Né? Quer dizer, tem que ser uma regra absoluta não. Tá? Então a mesa do paciente, ventre, né, o tubo, ele na verdade é a máquina para poder posicionar e fazer a geração do exame. Tá? A sala de tomografia, né, existe outros componentes que estão inseridos aqui dentro do ambiente que vão auxiliar na dinâmica de cada exame. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, uma bomba injetora, né, levando em consideração que as tomografias, existe uma condição que a gente pode estar utilizando o contraste para poder permear ou melhorar aquelas imagens. Né? Se existe essa condição do uso do contraste em exames radiológicos, um dos componentes que auxilia as enfermeiras a poder administrar o contraste é a bomba injetora. Tá? Então nós temos bomba injetora. Nós temos também, dentro do ambiente da tomografia, se faz necessário colocar carro de emergência, como desfibrilador, monitor de frequência cardíaca, saturação, uma vez que a utilização de contraste, por ser uma condição que gera risco de alergia, é necessário que se tenha carrinhos de emergência para poder fazer qualquer tipo de intervenção. Tá? Então é uma sala, né, o exame ele é feito geralmente com uma equipe, né, multiprofissionais, várias pessoas envolvidas, não somente o técnico em radiologia ou tecnólogo, né, equipe de enfermagem, médico radiologista, para poder auxiliar todo esse cenário. Tá? A sala é totalmente clinicalizada, né, por conta da
resfriamento, a condição da proteção radiológica também é necessária que se tenha no ambiente, as paredes subaritadas, o clubículo, né, que auxilia na visualização do ambiente aqui dentro, né, qualquer situação diversa com o paciente é fácil de visualizar o que está acontecendo com ele, certo? Protetores como o protetor tireoide, a ventage de chumbo, para profissionais que têm necessidade de ficar aqui dentro por algum motivo, ou até mesmo acompanhante que faz necessário a contenção do paciente, né? Um exemplo disso é uma mãe que venha segurar seu filho, uma criança, um fisioterapeuta que tem necessidade de ficar no momento do exame abusando a respiração do paciente, também é necessário que eles tenham contido aqui dentro, né? Como a própria também a cilindro de oxigênio, né? Tem outros componentes mais, tá? Então, uma sala muito preparada no sentido aí da realização do exame, tá? E lá na salinha de comando, que é a nossa estação de trabalho, onde a gente vai realizar todo aquele processamento da imagem, desde o cadastro, geração do exame e o pós-processo do exame, seja as reconstruções, os filtros necessários, conforme cada tipo de exame, tá? As janelamentos, janelas, filtro ósseo, partes mole, posições de axiais, coronal, sagital e até mesmo 3D. Então, para cada informação que é gerada, sempre vai levar em consideração a justificativa do exame. Ah, tá, eu tenho uma máquina que ela me dá a condição de eu poder fotografar no plano sagital, coronal, axial e 3D, quer dizer que eu tenho que imprimir todas nessa posição? Não. Isso vai muito de local para local, de dinâmica e qualquer justificativa do exame, né? O exame que eu vou fazer uma avaliação de estrutura óssea, eu vou fotografar, documentar a estrutura óssea. O exame que eu quero avaliar partes mole, né, um ABC, eu vou fomentar imagens relacionadas a partes mole. Tá? Então existe toda uma dinâmica que a gente vai preparar para executar conforme o que é necessário. Tá? Então, a estação de trabalho, né? Quais são as atribuições aqui dentro? Tá? Nós temos aqui a condição de cadastrar o paciente, selecionar o protocolo do exame que vai ser realizado, conforme o protocolo que vai ser realizado, a máquina vai executar aquela tarefa. Então a máquina ela vai gerar ali aquela primeira imagem ali, que é o scout, né, como se fosse uma imagem de um raio-x mesmo, no plano AP, perfil, dependendo da máquina, dependendo do exame que vai ser realizado. Tem máquina que gera somente uma imagem de scout, tem uma que gera duas imagens de scout, né, como se fosse um lateral e um AP. Tá? Essa é uma imagem panorâmica que vai auxiliar a marcação da varredura. O que é a varredura? Onde o exame vai ser realizado. Então, eu tenho uma imagem ali total ali de um crânio, pescoço, pegando parte ali do ombro, não necessariamente que eu vou fazer uma varredura ali tudo. Tá? Então, se pedir uma TC de crânio, eu tenho que me atentar que a imagem que vai ser gerada é apenas do crânio. Tá? Então, o scout, aquela imagem do panorâmico, ela tem como finalidade auxiliar a minha marcação da realização da varredura. O que é varredura? A varredura vai ser o exame propriamente dito, onde ele vai iniciar, onde ele vai terminar. Então, no momento que está irradiando ali, eu considero que está sendo feita uma varredura daquela estrutura anatômica, está sendo gerado o exame, está sendo feita uma tomografia, de modo geral.